E hoje eu não venho com uma opinião, mas sim duas de sugestões de trailers para vocês. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana de Tudo Sobre Linhas e hoje venho com duas opiniões de trailers que eu li esta semana. Os dois trailers que eu vos vou falar nomeadamente aqui, duas novidades da Suma de Letras, na qual eu aproveito para agradecer a cedência destes dois livrinhos. Este eu penso que foi lançado em fevereiro e esta sequela foi em junho, salvo erro. Mas, falando aqui, cada um à sua vez, eu vou-vos falar aquele que foi a minha primeira leitura de trailer esta semana, que foi aqui A Reclusa. E então, o que é que esta história nos fala? Nós nesta história vamos conhecer a Miranda. A Miranda é a reclusa. Ela foi condenada a 52 anos de prisão por um crime que nem cometeu. E então ela, já desesperada de estar na prisão, ela planeia matar-se e tem uma data específica para fazer o ato. Eles lá na prisão também têm consultas de psiquiatria e então a Miranda, até chegar aos seus últimos dias, planeia ir ter com o psiquiatra da prisão, que é nada mais, nada menos do que o Frank. O Frank e a Miranda têm uma ligação, de colegas de escola no passado e, para quem tem algum conhecimento, sabe que entre profissional e cliente ou doente não pode haver especificamente uma relação, visto que eles, à partida, já estão aqui a infringir a lei. O Frank, quando reconhece a Miranda, ele já está numa situação bastante depressiva, atrevia-me eu a dizer. Ele acabou de perder também o consultório, também acabou de se divorciar e já está assim numa fase em que parece que tudo lhe corre mal. Enquanto conhece aqui a amiga e tenta ajudá-la de melhor forma, e tudo o que ele pensa e que quer é que a Miranda não o reconheça para não infringir a lei nem estar a fazer algo que não possa. A Miranda também, por sua vez, tem um pai bastante polémico porque ele está ligado à política, nomeadamente ele também já esteve no ativo, por assim dizer, e então tem supostamente uma reputação a manter. O Frank, em tempos de escola também, gostou muito da Miranda e então ele, além de a querer ajudar enquanto profissional, também pretende ajudar de outra forma e uma forma mais pessoal ou mais amorosa, se quiserem, em nome ou em prol do passado e daquilo que não viveram anteriormente. E sobre a história, eu não vos posso contar muito mais. O que é que eu posso dizer sobre este livro? Este livro, quando foi lançado, 1 ou 2 semanas depois chegou-me cá a casa, sem eu ter feito o pedido, e ainda bem que assim foi e que a editora deu-me a oportunidade de o ler, pois esta é uma temática que interessa-me bastante relativamente ao sistema prisional e assim, eu já li alguns livros e é uma temática que dá-me sempre interesse de certa forma a ler. Eu também gostei muito desta capa, não dá para vocês verem muito bem, mas ela é muito, muito fixe e ela tem uma espécie de veludo, vá. O que é que eu achei mais interessante neste livro? Eu achei também bastante interessante aqui a forma como a escritora desenvolveu esta história. Ou seja, nós vamos ter aqui capítulos alternados entre o lado da Miranda, enquanto reclusa na prisão, e também vamos ter o lado do Frank. Só que estes capítulos entre si são alternados com situações ora do presente, ora do passado, e nós assim também vamos conhecendo estas personagens mais a fundo e mesmo as infâncias difíceis que eles tiverem,
Também vamos compreender vários dos comportamentos e ações destas duas personagens, porque tem algumas coisas que se passam no presente e depois eles voltam ao passado e voltam a explicar porque é que há algum receio, por assim dizer, certa coisa que esteja a acontecer no presente. Também vamos conhecer aqui muitos desastres amorosos e também algumas decisões bastante polémicas pela parte mais do pai da Miranda e o que é que isso a fez implicar com o presente. Como eu tinha falado há pouco, o Frank fica aqui com um bocadinho de receio por causa da sua ética profissional, mas eles ao longo do tempo eles também vão formar uma amizade e essa amizade vai-lhes levar a que tanto a Miranda como o Frank vão ter de tomar uma decisão importante. Este é um thriller psicológico que nos prende de princípio ao fim. Ele tem bastantes passagens misteriosas e arrepiantes. Ele também tem uma escrita bastante fluida que nos ajuda a cativar e, a certo modo, a lermos e a querermos conhecer cada vez mais estas personagens. E eu gostei muito de ler este thriller. Bem, passando aqui à minha mais recente leitura, aqui, O Dia em que Perdemos o Amor, de Xavier Castilho. O que é que esta história nos conta? No início desta história, nós vamos conhecer uma personagem que está nua pela rua, também apresenta alguns hematomas, arranhões e assim pelo corpo. E ela diz saber o futuro de várias pessoas, ou o destino destas pessoas, a que a certa data aquelas pessoas tenham de morrer em prol de um mundo melhor. Aqui vai ser chamado a polícia, ao qual, nomeadamente, o inspetor Boring, que vai comandar esta investigação. Porque esta rapariga, quando é presa para interrogatório na polícia, ela diz saber muito e dá algumas pistas, mas também não fala diretamente sobre aquilo que diz saber. E a polícia tem aqui uma missão acrescida sobre uma suspeita, mas que eles não a conseguem fazer falar muito mais do que meras suposições. E então eles andam aqui à roda sem saber onde é que podem parar e depois, entretanto, vai chegando, entre aspas, mais pistas e cada vez mais esta polícia vê-se num cerco sem fim. Ao longo do tempo, a polícia também vai descobrir que isto não é uma simples passagem, não é um simples episódio de uma mulher nua pelas ruas e que diz que saber, mas que não sabe, antes pelo contrário. E este inspetor vai dar conta que há vários sentimentos postos à prova, nomeadamente o amor e também vingança. Também neste livro vamos conhecer uma personagem que ela, no primeiro livro, foi falada muito superficialmente, mas ela vai ter um grande destaque aqui neste livro. E foi uma das personagens que mais se destacarem para mim. Eu não posso vos dizer que relação é que esta personagem tem com algumas do passado que vão aparecer novamente neste, porque eu aí diria um grande spoiler, mas foi para mim uma personagem que teve bastante carisma. Neste livro vamos voltar a encontrar também a Amanda, vamos voltar a encontrar o Jacob, vamos também encontrar o Steven, que se vocês já leram este livrinho, O Dia em que Perdemos a Cabeça, vocês vão ver que era o pai da Amanda e que eles três tiverem um grande papel principal no livro anterior e neste não vai ser diferente. Outra coisa que eu tinha bastante receio ao ler este livro foi que, mais ou menos já há um ano, quando aqui O Dia em que Perdemos a Cabeça foi lançado, eu praticamente o li logo quando ele saiu no mercado. E eu, na altura, gostei, mas não adorei este livro. Achei-o bastante confuso e
A certa altura o autor estava sem saber, em que cerco ou em que caminho é que devia seguir para dar algum rumo à história, e eu achei assim na altura o final um bocadinho aberto e na altura sem saber a razão do porquê. Mas nesta continuação nós vamos ver que, ao contrário deste, é uma história com pés e cabeça bem mais organizada e nós vamos ter, além destas três personagens principais, vamos ter uma quarta que para mim foi a personagem que eu mais gostei a narrar esta história e a ir buscar alguns episódios do passado e a explicar-nos melhor o que é que o Xavier nos queria transmitir. Este livro eu estava reticente no início. Eu confesso que não ia com muitas expectativas. E quando a Suma me presenteou com este livro, eu fiquei bastante apreensiva e sem saber se era uma boa aposta. Mas obviamente que é. Este livro mantém-nos agarrados desde o início até ao fim. Eu quase que não conseguia parar de ler este livro. Quase que era uma leitura urgente, porque nós temos alguns mistérios por aqui, mas depois vamos ver que estes mistérios são todos ligados à mesma história e eles cruzam-se muito bem no fim, e quando termina este livro nós não ficamos com algumas questões como pelo menos eu fiquei no primeiro livro. Como eu estava-vos a dizer, foi mesmo uma leitura viciante. Eu não queria parar de ler sem obter as minhas respostas, mas o porquê disto, como é que isto aconteceu, porquê? Mas, de certo modo, a minha curiosidade foi atiçante aqui, com várias histórias que nos são contadas e vamos tentar perceber também a ligação. Esta é uma história sobre amor, vingança e o destino. E, meus amores, se vocês leram este livro e estão reticentes como eu estava para este, eu aconselho vivamente a vocês a lerem este segundo volume. Ele está muito mais bem conseguido do que o primeiro, sem dúvida. E vocês vão encontrar, como eu encontrei, a resposta a muitas das questões que eu tinha em aberto em relação a esta história. E assim fica feita a minha opinião destes dois livrinhos, que eu aproveito para agradecer novamente à Suma de Letras por me ter cedido. Também deixo aqui a sugestão da leitura destes dois trailers para o projeto que agora vai acontecer em setembro, organizado pela Dora e pela Tininha. Nomeadamente, eu estou a falar do September Trails, que, meus amores, caso ainda vocês não tenham lido, são belas recomendações para vocês lerem agora em setembro e participarem para o projeto destas duas miúdas fantásticas. Eu, por mim, fico por aqui. Vocês aproveitem para me dizer nos comentários se já leram alguns destes dois livrinhos, se têm interesse em fazê-lo. Eu, de certo modo, vou gostar muito de saber. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal, pois vocês sabem que é muito importante aqui para o projeto. Quanto a mim, volto em breve, mas conto convosco. Até o próximo vídeo!